Um invasor misterioso e seu desejo de vingança rapidamente transformam a vida de uma pessoa inocente. Desempregada, ainda morando com os pais e com a vida social nula, a jovem Amélia parecia viver uma existência sem maiores emoções. Em meio a madrugadas insones, conversa com seu cachorro Tony e diálogos internos com referências pop. No entanto, a chegada de um homem que se escondeu em seu apartamento muda tudo, já que ele está disposto a eliminar 5 pessoas. 5 homens conhecidos no bairro, com vidas sem mácula, mas segredos inconfessáveis. Enquanto a trilha de sangue se aproxima perigosamente do apartamento 4, Amélia passa a se envolver profundamente na vingança do invasor, borrando as linhas entre a vítima e a cúmplice. Meninos e meninas, lhes apresento Nome Oculto. Nome Oculto é a primeira fanfic do Wattpad que eu trago para o canal. Ela é da escritora Mariana Teixeira e conta com 27 capítulos postados, e está terminada. Também vem com a tag de ação, violência, crimes, romance, investigação, perseguição, entre outros. Como eu disse, pode ser encontrado no Wattpad e é um romance investigativo, todo narrado em primeira pessoa. O enredo de Nome Oculto é infinitamente simples. Basicamente, a sinopse já entrega tudo pra gente de mão beijada. De início, a gente encontra a Amélia, que além de ser a nossa protagonista, é gente como a gente. O que eu quero dizer com isso? A Amélia tá presa naquele limbo entre terminar, acabar de se formar na faculdade, e o primeiro emprego. Então ela tá desempregada, vara a noite, troca a noite pelo dia, se entope de coisas que infinitamente não são saudáveis, e fica ali na internet sem fazer nada. Até que em uma dessas madrugadas, ela ouve um barulho de alguém pedindo socorro. Obviamente ela ignora, com o cu na mão, mas levanta, sai do quarto e vai saber o que está acontecendo. Desse pedido de socorro que ela ignora, acaba virando uma ameaça de um cara que sabe o nome dela e manda ela abrir a porta. Com medo, mas pensando em várias coisas que eu tenho certeza que você também pensaria, porque a gente foi criada por uma geração de, sei lá, que assiste filme de serial killer, séries de investigação, filmes de terror, então a gente sabe como essa história vai terminar quando tu começa, super assim. E ela acaba abrindo a porta. E é um cenário super assustador. Porque imagina você, no meio da madrugada, indo abrir a porta para um completo estranho com a sua sala umbreu. E esse estranho sabe os seus horários, sabe com as pessoas que você mora, aonde você vai, seu nome, sabe? Ele sabe absolutamente tudo sobre a sua vida. E o desgraçado do seu cachorro que deveria te defender, não te defende. Então você tá absolutamente sozinha com um estranho na sua porta. Ela pensa, ela poderia gritar e chamar pelos pais e tal, mas isso também colocaria eles em perigo. Então ela simplesmente resolve obedecer. E aí, esse estranho, por sua vez, pergunta se tem algum lugar na casa dela que ele pudesse se esconder até amanhecer. Simples, né? Quem não passa por isso diariamente? Com medo, porém sem ter muita coisa que fazer, a Amélia acaba deixando ele ficar no guarda-roupa dela, escondido até amanhecer. Então ela volta pra cama dela e passa algum tempo enervante, sem conseguir pegar no sono, pensando num cara estranho, que a princípio ela pensou que fosse um assaltante, mas, né, pode ser coisa bem pior, no guarda-roupa dela. Com as preocupações, ela acaba dormindo e aí na manhã seguinte, quando ela vai ver, ele não tá lá. Então ela pensa, ufa, problema resolvido. Ele foi embora, fiz a minha parte, nunca mais o verei. Só que ela acaba descobrindo, pelas fofocas do bairro, pipipipopopó, que um cara foi assassinado. E, criada ali por best-sellers e filmes de investigação, ela acaba ligando os pontinhos entre o cara que ela acabou ajudando na noite anterior e esse assassinato. Ela fica meio assim de ir na polícia, porque afinal ele sabe tudo, absolutamente tudo sobre a vida dela e pode representar uma ameaça se ela for atrás das autoridades. E ela também fica com medo de ser reconhecida como cúmplice, não como vítima. Isso a princípio. A partir daí, todo o enredo se desenrola. Porque, diferente do que ela pensou, essa não foi a última vez que ela viu ele. Então, ela vai entrando cada vez mais na história desse homem e a história de vingança dele.
Porque ele não vai matar só esse cara que ele matou na noite anterior, como outras 4 pessoas. E quanto mais ela fica sabendo dessa história, quanto mais ela se envolve, quanto mais ela se coloca em situações potencialmente muito perigosas, ela passa do lugar de vítima, coagida, que o ajudou porque não tinha outra escolha, pra cúmplice, porque ela sabe e ela acaba criando um vínculo com esse homem. Hoje, eu demorei um pouco mais pra postar esse vídeo. Um pouco não, né? Horas, porque eu deveria ter postado de manhã, mas, né, aqui estamos. Foi porque eu terminei de ler essa fanfic quase agora. Então ela tá bem fresca na minha cabeça e eu não vou exatamente seguir um roteiro. De início, eu já vou falar o que me chamou mais atenção. Que eu vou indicar essa fanfic pra vocês, não é pelo enredo e pelos personagens, apesar deles serem muito bons, mas é basicamente pela escrita. Nome Oculto é todo narrado em primeira pessoa, mas é de uma linguagem completamente não formal. Então é basicamente você estando dentro da cabeça da Amélia, enquanto ela narra toda a história e pensa nas coisas e tem comentários sarcásticos. É como se você estivesse com a sua amiga em um rolê, conversando, e ela tá te contando um babado fortíssimo. Então vai ter história linear dela contando os fatos, e entre essa história vai ter alguns comentários sarcásticos, pensamentos, ou até mesmo ela conversando com você sobre uma atitude muito idiota que ela teve. E isso acaba fazendo com que a história seja muito fluida. Porque, mano, eu li isso em 2 dias. 2 dias, basicamente, porque eu comecei ontem. Então eu li essa fanfic toda em 2 dias e eu absolutamente não percebi. Apesar de ter uma média de palavras bem grande. Bem grande não, né? Média 3.000 e tal. Mas eu li muito rápido, porque a linguagem é muito fluida e extremamente engraçada, sabe? Engraçada ao ponto de ter umas cenas que são de completa vergonha alheia. Há outras que são de falas tão sarcásticas e tal, que a Amélia é uma pessoa absolutamente encantadora. E eu tenho fraco por pessoas que não têm aptidão social, sabe? Essas pessoas que são antissociais, eu tenho um amor e um carinho completamente especial por elas, porque são as pessoas mais engraçadas. E quando é uma história narrada em primeira pessoa, se torna mais engraçado ainda, porque você vê toda a linha do raciocínio dela, sabe? A pessoa que não tem aptidão social não significa que ela seja uma pessoa chata. É só que ela não tem vontade de falar, de socializar, de exteriorizar todo esse ser maravilhoso que ela é. E a Amélia é assim, sabe? Ela me conquistou a partir do primeiro capítulo, porque a situação da fanfic é toda absurda. Toda absurda. Porque eu nunca fui, tipo, eu sou uma fanfiqueira de carteirinha. Eu comecei, tipo, sei lá, com 14, 15 anos. Hoje eu tô com 24, então tem uma estrada aí. Mas eu nunca fui muito do tipo que procura fanfic de bad boy, ou então de crimes, de investigação. Nunca fui muito de procurar com essa premissa. Porque sempre me pareceu as situações muito, tipo, nada a ver. Eu sei que a gente assiste filme, a gente assiste série que tem exatamente isso. Mas a gente dá aquela passada de pano. Mas nos livros, eu sempre tento ser o mais racional possível e eu questiono até... Eu sou chata. Eu sou uma pessoa chata. Então eu sempre evitei esse tipo de enredo. Só que em Nome Oculto é uma parada, tipo, muito incoerente. Mas a forma como a Amélia age e se impõe e você vê a coisa acontecendo, parece que é super real, sabe? Tipo, é super passível. É claro que a gente não deseja que isso aconteça comigo e tal, né? Mas você entende e é real, sabe? Não é uma coisa absurda e forçada, saca? Porque a linguagem cobre todas essas lacunas. Agora que eu já falei da linguagem, que foi uma coisa que super me atraiu, e também por tabela, acabei falando da personagem principal, eu tenho que falar sobre uma das coisas que, nossa, eu adorei, que é uma fanfic completamente BR. Tipo, ela é 100% brasileira. E eu não tô falando isso só por ela ser ambientada em Salvador, Brasil, e ter nomes de personagens que são brasileiros, sabe? Eu não tô falando só disso. Mas a personalidade e a cultura e alguns aspectos da atitude de algumas pessoas são super BR. Por exemplo, basicamente, a Amélia tem toda uma parada de investigar.
Porque o cara misterioso, e não, eu não vou falar o nome dele, porque isso seria um spoiler, porque a autora no início faz um mistério, ela vai revelar, mas ela faz um mistériozinho ali, então eu vou manter você nesse clima quando você for ler, então eu não vou falar o nome dele. Mas enfim, logo no início, quando ela conhece o cara misterioso, e aí começa a correr atrás do assassinato e descobrir quem ele é, com as parcas informações que ele passa, a principal fonte de informação dela é a fofocalhada, sabe? É basicamente isso. E eu não sei vocês, mas eu vim de uma família onde a fofoca é um traço genético. É uma coisa que a gente passa de pai para filho. E a minha família é extremamente fofoqueira. Então, em algumas situações, quando a Amélia vai investigar sobre as pessoas do bairro que ela acha que tá envolvido, essas outras pessoas que ela acha que vai morrer, e saber qual é a ligação entre eles e o cara misterioso, ela vai perguntar pra síndica, ela vai perguntar pros pais, que também são fofoqueiros de carteirinha, ela vai investigando ali entre as pessoas. E, mano, tem uns diálogos e umas coisas que eu fico... Eu li e eu consigo perceber perfeitamente traços de coisas que a minha família falaria sobre outras pessoas, sabe? Tipo, é uma coisa super brasileira, porque a gente se intromete na vida dos outros mesmo, a gente cria teorias malucas mesmo, e é isso. Então, basicamente, toda a investigação dela é nesse âmbito. E isso, essa adaptação que a autora conseguiu trazer pra fanfic é simplesmente maravilhosa, porque dá um calorzinho no coração, sabe? Torna a coisa muito mais crível. Sem falar que a Amélia é uma... Novamente eu vou falar dela porque eu simplesmente amei esse personagem. Ela cria umas teorias super mirabolantes na cabeça dela. E aí isso acaba impulsionando com que você termine de ler a fanfic e engula um capítulo atrás do outro. Porque você quer saber se as teorias que ela inventou ou criou na cabeça dela são verdadeiras. E aí também tem muito essa pegada de documentário. Eu sou uma pessoa obcecada por documentários. Então quando você tá vendo um documentário de investigação, e é uma coisa que eu percebi muito nessa fanfic, sempre tem um jump, tipo, tem sempre uma frase, aquela última frase do capítulo que vai fazer você ler o próximo pra saber o que vai acontecer, se é verdade, tipo, deixa sempre aquilo muito em suspenso. E como uma fanfic que tá terminada, tipo, não é como se você tivesse que esperar um mês, uma semana ou 2 dias pra poder saber. Então você vai lendo, e a autora brilhantemente consegue prender a sua atenção do início ao fim, sabe? E tem muita referência pop. Tem palavrão, tem sarcasmo, porque a Amélia, ela é normal pra gente, a gente sabe, né? Esse barulho de moto, mas enfim. A Amélia, ela acaba conseguindo um trampo de redatora em um site. Então, ela tá muito ali naquele universo pop, porque ela fala de música, fala de filme. Então, todas as referências dela é disso, tipo, do universo pop. Então, você vai se encontrar com certeza e vai criar uma identidade com ela. Agora, vamos ao cara misterioso. E, basicamente, logicamente, eles tinham que ser um cara super lindo e gato, né? Porque... se a gente quisesse realidade, a gente não lia fanfic. A gente ficava na nossa vida mesmo, que é meio bosta. Um monte de cara meio bosta. Só que ele é lindo, maravilhoso e tal. E ele tem um passado ali meio obscuro, que ela vai descobrindo aos poucos. E quando ela descobre, eu senti uma mistura de pena, raiva e... se eu já gostava dele antes, eu passei a gostar mais. Mas é uma coisa que você vai, tipo, você vai conseguindo aos poucos. A autora não entrega nos primeiros capítulos. Não entrega mesmo. Apesar de ser uma fanfic que, pra mim, 27 capítulos já é relativamente curta, e você consegue matar rápido e ser, tipo, levezinha o bastante pra você ir ali o final de semana e matar ela, as coisas são entregadas muito lentamente, sabe? Se você estiver procurando um romance avassalador, que no terceiro capítulo já estão se casando e tal, não é essa fanfic. Porque as coisas acontecem muito devagar, é tudo em construção, e o principal não é exatamente o romance, mas sim a investigação e todo o caô e toda... Na verdade, o principal é a vida da Amélia e como ela se enfiou em toda essa merda.
Então, não espere romance, avassalador e tal, porque não vai ter. Também não espere que você... que todas as suas teorias sejam confirmadas assim, porque não vai ser. Você vai criar uma teoria na sua cabeça que vai vir autor e vai, tipo, acabar com ela. Ou então você não vai pensar em uma possibilidade. Você vai... É muito gostoso. Muito gostoso ir amarrando as pontas. Muito gostoso, porque você vai pensando, tipo assim, meu Deus, eu sou um gênio. Olha, então quer dizer que esse fulano aqui era aquele fulano de lá que fez isso e aquilo outro, sabe? Tipo, é realmente um trabalho de investigação por parte da cabeça louca da Amélia e sua, porque você também vai criando as suas teorias e vai confirmando ao longo, saca? Também tem os personagens secundários, que é o cãozinho assassino dela, as amigas, que, nossa, são 5 amigas, e a relação delas é maravilhosa, porque, como eu falei, a Amélia é antissocial. Só que no grupo de amigas dela, são tipo, elas são 5, né? As outras 4 é tipo o complemento, sabe? Então, tem a Carol, que é super esperta e aconselha bem. Tem a Tati, tipo, tem elas que cada um é um complemento da personalidade da Amélia. E quando elas estão juntas, rende diálogos muito legais, interessantes, e você percebe que é uma amizade construída, sabe? Tanto que toda vez que a Amélia, tipo, tá tendo uma crise de pânico, ou então o fardo dela de ter toda essa merda em cima pesa demais, é pras amigas que ela corre. E ela é sempre acolhida, sabe? É um momento que, tipo assim, de paz. De paz. Tem os pais dela também, que são bem secundários, então eu não tenho muita coisa pra dizer, além de serem pais, mas eu quero fazer esse adendo, porque a maior parte das fanfics que a gente lê, assim, os pais, às vezes eu lia muita fanfic quando eu era adolescente e tal, e aí os pais simplesmente sumiam e deixavam a menina lá, tipo, ao Deus dará. Não é esse caso. Os pais são bem participativos e bem presentes na vida dela. Apesar de não saber toda a merda que ela tá envolvida. Mas eles são bem presentes na medida do possível, sabe? Você sabe que existe uma relação ali de cuidado, responsabilidade, tá? Você sabe que existe e que ela tá bem resguardada em relação aos pais. O que, de certa forma, me deu um negocinho no coração, porque a todo momento eu ficava pensando assim, tipo, essa menina tem noção de que se ela morrer, não vai morrer só ela, vai morrer os pais dela também? Mas, enfim, com o decorrer da história, meus medos foram supridos de forma magistral. O final é incrível e quando você vai descobrindo as coisas é mais incrível ainda, porque sua cabeça meio que explode. Mesmo se a sua teoria for confirmada, foi feita de uma forma tão maravilhosa que, como eu disse, eu não consegui parar de ler, porque é uma fanfic maravilhosa, incrível, 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 vocês precisam ver. É isso, galera. Muito obrigada por assistirem até aqui. Por favor, se inscrevam se não forem inscritos. Ative o sininho para receber nossas notificações. Se inscreva também na nossa página do Facebook e no Instagram, que a Ashley tá lá todo dia com conteúdo, indicando outras fanfics que são muito curtas para se enquadrarem aqui, pra gente poder fazer a resenha. E também fanfics que não estão terminadas, mas que vale a pena vocês darem uma olhada. Então, por favor, nos acompanhem. E eu tenho que dar um recado. Eu recebi muitas indicações de fanfic. E a grande maioria esmagadora é sobre o Naruto. Então, muito provavelmente o próximo vídeo vai ser de Naruto. Ou talvez eu faça um especial dando 4 dicasinhas de fanfics curtas. Enfim, mas é só deixar um aviso que muito provavelmente vai ter muito Naruto aqui, porque eu recebi muitas indicações. E eu não posso decepcionar essas pessoas que confiaram em mim e me deram essa força. Muito obrigada, gente. Tchauzinho. Até a próxima.